Olá, sou Ismera Fatel Aureliano Rossi, mestranda do Programa de Metodologias para o Ensino de Linguagens e Suas Tecnologias, orientada pela professora doutora Elisa Nans. O nosso trabalho trata de infográfico, exploração de estratégias discursivas necessárias na leitura da prova de língua portuguesa e redação do Enem. A comunicação tem se apresentado com diferentes recursos. A leitura também sofreu mudança com o desenvolvimento e adaptação de novos gêneros. Então, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, traz textos que exploram essas diferentes linguagens. Assim, os candidatos têm se deparado com dificuldades na hora da realização da prova, especialmente na leitura e compreensão de infográficos. Segundo Rojo, a composição das imagens, a escolha das combinações e dos arranjos fazem com que os significados ecoem de maneira mais impactante em todos os gêneros. O nosso objetivo, então, é caracterizar o gênero infográfico, descrever as estratégias de leitura responsáveis pela construção de sentidos do texto infográfico, analisar a influência da multimodalidade no processo de leitura da prova de redação em língua portuguesa no Enem e, por fim, contribuir com a formação do aluno e com a instrumentalização do professor, indicando ações que possam auxiliar na resolução dessas questões. Este estudo, na verdade, é o recorte de uma pesquisa maior, uma pesquisa descritiva qualitativa com levantamento bibliográfico. Foram analisadas questões das provas de língua portuguesa e redação do Enem nos anos 2009 a 2018, a fim de mapear as capacidades de letramentos que são requeridas dos alunos para a realização dessa prova. Os infográficos são ilustrações explicativas, dinâmicas, que tornam as informações atraentes. Mas o equilíbrio entre os elementos é necessário, pois apenas a combinação de elementos visuais e textuais não caracteriza o infográfico. Entre eles deve haver uma função clara. Teixeira aponta que a narrativa presente no infográfico deve apresentar a conexão indissociável de imagem e texto. O infográfico também tem aparecido nas provas de língua portuguesa e redação, no âmbito interno das instituições de ensino, na seleção de candidatos às universidades e na prova do Enem, conforme já citamos. Para isso, vamos analisar uma proposta de redação do ano 2015. Pede-se que seja redigido um texto dissertativo argumentativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira. Aqui são apresentados 4 textos motivadores. O primeiro texto motivador é um texto verbal. O segundo já é um texto, um gráfico. Já percebemos aqui a multimodalidade. O terceiro texto, uma imagem, também presente a parte verbal e não verbal. E, por fim, o quarto texto motivador, objeto do nosso estudo, um infográfico. Traz um título, impacto em números, a informação com base na Lei Maria da Penha. Mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializados. E agora vamos olhar as informações, a soma dos elementos verbais e não verbais. Começamos com os números em negrito, em destaque, fazendo parte de todo esse conjunto. Primeiro vemos à esquerda que 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram em setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e varas especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher existentes no país. Isso resultou em 33,4% de processos julgados. Essa porcentagem é apresentada num gráfico em forma de pizza. As algemas servem para mostrar que 9.715 prisões ocorreram em flagrante. E, por fim, o malhete, o martelo do juiz, mostra que 1.577 prisões preventivas foram decretadas. Ao centro temos a imagem de uma pessoa como alvo para mostrar que 58 mulheres e 202.777 homens foram enquadrados na Lei Maria da Penha e estavam presos no país em dezembro de 2010. À direita temos um telefone para exemplificar que 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para Mulheres.
E, por fim, a imagem das mulheres mostra, com diferentes cores, que 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Ou seja, o infográfico soma, de forma contundente, os textos verbais e não verbais. As diferenças de fontes e cores servem como destaque para que a informação seja atrativa, mas crucial. Por fim, é preciso investigar as estratégias de leitura necessárias para a compreensão do gênero infográfico e explorar a multimodalidade nos textos. Assim, vamos contribuir para a promoção dos letramentos e a formação dos candidatos que realizam as provas do Enem. Aqui está o nosso referencial teórico. Esperamos ter colaborado. Obrigada.